tem gente que não dá conta de esconder o ódio que tem de preto. Tem carteira de motorista, porque deve que achou que preto também andava só de ônibus. E aí eu mostrei. Hoje em dia eu me vejo e me pego pensando por que que ainda existe pessoas racistas, tá? Não dá pra entender, simplesmente você ser discriminado pela cor da sua pele. Principalmente no Brasil, né, onde tá todo mundo no mesmo buraco, tá todo mundo se afundando junto com o governo, enfim, os problemas que o Brasil tem. Eu não vou ficar aqui falando que tudo é racismo. Eu sou uma pessoa de pele preta, mas só que eu não vou ficar aqui falando, ah, isso é racismo, não. Os números, né, de pessoas que falam que tudo é racismo, fogo no racista, né, igual eles costumam falar, cresceu bastante também, tá? Lembrando que o link desse vídeo, né, os créditos vai estar na descrição do dono do conteúdo, né, do dono do vídeo. E vamos lá, reage esse vídeo aí, vambora. Mas enfim, ela falou assim, eu achei que as duas estavam até... Ela já tratou a outra... Tem um negócio que eu fico puta. Sério, eu vou até chorar nesse vídeo porque eu não aguento. Se tem uma coisa que eu fico Ela avisa que vai puta, chorar. é quando eu vejo que a pessoa tá me tratando mal porque eu sou preta. Juro por Deus, eu não consigo explicar. Sinceramente, não dá pra explicar, velho. Não dá. Tipo assim, é um mix de emoção. Que só quem já Meu sofreu irmão, racismo que que áudio sabe. poluído. O que é isso? Um caminhão O que passando. é as pessoas o tempo todo querem te passar de louca, que não é aquilo ali, que eu sei que tá agressiva. Gente, juro por Deus. Assim, Pior. rapaziada, eu vou ser sincero, igual eu falei, desde o começo eu vou ser sincero nesse vídeo, tá? Eu sou uma pessoa extremamente preta, eu acho que já deu pra notar isso, né? E eu nunca sofri racismo, cara. Graças a Deus eu nunca passei por esse tipo de situação. Eu não sei o porquê, tá? Igual eu costumo falar, no Brasil existe racismo sim, mas eu vejo que no Brasil o povo te julga muito pela sua vestimenta, tá? Vamos pegar aí, se colocar um preto de terno e colocar um branco vestido igual maloqueiro, vamos falar assim, todo mundo sabe como anda o maloqueiro, né, no Brasil. Então, assim, se colocar esses dois na mesma situação, lado a lado, de vestimenta diferente, eu falo com total convicção. Pode ter certeza que a pessoa de pele clara vai sofrer preconceito por conta da roupa, tá? E muita gente não consegue entender isso. Quando eu falo isso, o povo acha que é um absurdo. Mas só que eu percebo que grande parte dos racismos no Brasil é tão um pouco pesado falar isso, é meio que pisar em ovos, né? Mas só que eu percebo que o povo julga muito pela vestimenta, não só pela cor de pele, tá? E eu acredito que o povo hoje em dia julga muito mais pela vestimenta. Vamos supor, vamos colocar uma situação. Eu sendo um homem, eu no meio da rua, se eu vejo um cara de noite, eu voltando do trabalho, se eu vejo um cara de noite de capuz, bermudão, boné, tampando o olho, essas coisas eu atravesso de rua, cara. De certa forma, é um certo preconceito. Então, assim, eu acredito que todo mundo faz isso. Isso já é um preconceito, sabe? Independente se a pessoa é branca, independente se a pessoa é preta, mas eu acredito que dependendo do horário, se você vê uma pessoa com características assim, não precisam ser físicas, né? Com a vestimenta da pessoa, dependendo, você vai atravessar de rua, dependendo, você vai ficar um pouco cismado, sim. Então não depende só da cor de pele pra você sofrer um certo tipo de preconceito. Pior coisa que existe no mundo é isso, cara. Sinceramente, podia ter um jeito da gente mandar matar essas pessoas. Da gente, sei lá. Gente, não tem condição. O racismo, ele tá, tipo assim, nas menores coisas. Nas coisas que, às vezes, a gente acha que não é. E é, sabe? E é real, é verdade. A pessoa tá te tratando assim porque você é preto. A pessoa tá te tratando daquele jeito por isso. Sabe? Eu fico muito puta, cara. Fui buscar um papel pra minha mãe. Não vou falar onde que é. Não vou falar porque, sabe, se eu falar, Tô vai ficar tentando pior. acelerar o vídeo, Então eu mas não eu não vou sei falar onde onde que é. acelera. Mas eu fui e era um órgão público. Órgão público. São todas as pessoas são Ele não tá me concursadas. dando Todas essa as pessoas que opção. estão lá são concursadas efetivas. Pessoas que tudo, pode acontecer tudo com elas, mas elas não saem de lá. E é por isso que ela trata a gente mal. Claro que não é todo mundo. Não é todo mundo que trabalha nesses órgãos que são pessoas sem educação, que são pessoas racistas. Não é. Não é todo mundo. Mas existe sim essas pessoas nesses lugares. Enfim. Assim, Aí eu rapaziada, vou também não dá contar, pra gente, generalizar, né? porque Existe sim pessoas racistas nesses lugares. Lugares é muito difícil falar assim, né? Colocar como se fosse todos os lugares vai existir pelo menos uma pessoa racista. Não, velho. Muitas das vezes que você acha uma pessoa racista é a pessoa racista em 10. Vocês estão entendendo? sinceramente, aqui em Divinópolis tá absurdo. Tá absurdo. Tanto que as pessoas não estão nem aí. E, de- As e pessoas não estão detalhe, nem. Divinópolis eu acho que é do lado da minha cidade, tá? Depois eu vou tentar confirmar qual Divinópolis que ela tá falando, se é em outro estado. Mas eu acredito que Divinópolis é vizinha da minha cidade E aqui. as pessoas, o tempo todo, as pessoas tratam pessoas pretas mal, xinga de macaco, sabe? Tá absurdo. A população divinopolitana tá precisando de um Eu vou curso pausar toda antirracista hora, velho. Eu vou pausar toda hora, sabe por quê? Porque muita gente vai falar: "Ah, você tá defendendo, tá passando pano pra branco", mas só que na minha realidade todo mundo trata preto mal.
Então eu devo estar andando no lugar errado ou ela tá andando no lugar errado, tá? Porque igual eu falo, velho, meu círculo social praticamente é só gente de pele clara, com condição financeira melhor que a minha. Eu desde mais novo, meus amigos tudo foi de pele clara, com condição financeira melhor que a minha, sabe? Então assim, eu não sei qual tipo de ambiente que ela tá andando, vamos falar assim, porque eu não tô falando que não aconteceu com ela, tá? Mas só que esse ambiente hostil que ela tá falando pra preto, como se ela estivesse na Alemanha, todo mundo fosse branco e só ela de preto, sendo tratado mal, eu pelo menos não presencio isso, tá? Se eu falar que eu já sofri racismo, eu vou estar mentindo, velho. Se eu falar que eu já fui perseguido no shopping, eu também vou estar mentindo. Mas igual eu falei, é um cuidado que eu tenho desde sempre, não só pela cor da minha pele, tá? Mas só que também pela minha condição financeira. Se eu vou num lugar mais chique, eu tenho que me vestir conforme o ambiente. Vamos supor, se eu vou num shopping que eu sei que é pessoal de uma classe um pouco mais alta, apesar que eu sempre gosto de andar bem vestido, eu não vou ir de qualquer jeito. Vocês estão me entendendo? Então, assim, eu não sei se é por conta desse cuidado que eu sempre tive, que eu nunca sofri esses certos tipos de preconceito, igual ela tá falando. Gente, porque não tem Pra mim, condição, pelo vocês menos, vão não tá acabar hostil matando as desse. pessoas. Sério, agora eu estou chorando, né? Claro que na hora eu não chorei. Porque você fica tão em choque que, sinceramente, você nem chora. Claro que agora eu estou chorando. Quando eu cheguei aqui, foi quando a minha avó comecei a chorar. Mas, na hora, você não consegue chorar, porque você fica nutrido de tanto ódio que você não consegue nem chorar. O que aconteceu? Eu fui buscar um papel pra minha mãe nesse órgão público. Minha mãe não tava conseguindo tirar o informe de rendimento dela pelo site que tem. Detalhe, a minha mãe é concursada em 2 cargos, tá? Minha mãe não é pensionista, minha mãe não recebe Bolsa Família, minha mãe tem uma condição de vida, gente, maravilhosa, mas não interessa. Não interessa. Se a gente tem condição de vida boa. Ser preto, basta, entendeu? Não interessa. E aí, o que aconteceu? Eu tô chorando porque eu estou contando, Oh, com tá? todo Então, respeito, tá? Não, que vício de linguagem, né? Tô chorando, tô chorando, tô chorando. Bora prosseguir, pô. deixa eu Para, chorar. todo mundo tá vendo que você tá Eu fui buscar com olho esse cheio papel pra d'água. ela. E aí uma moça super educada mesmo, me atendeu. E eu expliquei pra ela o que era, o que precisava E ela falou comigo as coisas que precisava da minha mãe pra ela poder me entregar esse papel. E aí... Só que aí tinha uma senhorinha, a senhorinha sentou, tinha uma senhorinha na minha frente, e aí ela me chamou. Ela perguntou à senhorinha o que era que ela queria. E aí, assim, pelo que eu entendi, a questão da senhorinha ia demorar muito. E aí ela perguntou assim, você é o quê? Aí eu peguei e expliquei pra ela. E aí ela falou, me dá o número, o CPF e tal. Aí sentou essa outra. Sentou ela do lado. E aí essa outra sentou e ela virou e falou assim, a educada, falou assim com a outra. Aqui, tem como você atender ela? Porque eu tô atendendo 2 pessoas ao mesmo tempo. Claro, ela que tinha me chamado, eu estava esperando minha vez, ela me chamou. Mas enfim, ela falou assim, eu achei que as duas estavam até... Ela já tratou a outra mulher com falta de educação. Ela é mal educada, tá, enfim. Tá, seria interessante se ela falasse, né? Se a outra mulher era branca, se era preta, seria interessante ela falar isso. E aí, ela já tratou a outra mulher com falta de educação, tipo assim, por que você quer que eu atenda essa vagabunda preta? Sabe, gente, já soa desse jeito. E aí, tá, beleza. Ela bateu o ponto dela, que ela falou que só ia bater. Eu quero que chegue na situação logo, tá? Eu não vou avançar esse vídeo, porque tá enrolando muito, mas eu não vou avançar, tá? Mas eu quero que chegue no ponto atual. Igual ela falou, já tinha tratado a outra pessoa mal. Enrolando, já faz um tempinho que ela tá falando que tá chorando e não chega no ponto da história. Mas aqui já dá pra perceber que ela mesma falou que já tinha tratado a outra pessoa mal. Eu quero ouvir a história pra saber de qual lado que eu fico. Porque, igual eu falei, eu não vou ficar aqui falando, pô, velho, a mulher foi racista quando a pessoa só é ignorante, uma pessoa ruim, uma pessoa arrogante, independente da cor. Bateu o ponto dela, eu fui pra mesa dela. O que você quer? Deste jeito, tá? Ai, porque minha mãe tá precisando do informe de rendimento dela, não sei o quê. Gente, a mulher gritando, eu juro por Deus, eu juro porque vocês quiserem. Porque vocês quiserem. Sabe? E o pior é isso, você tem que ficar provando que a pessoa já tava gritando com você antes. Porque se chamasse uma polícia, se chamasse qualquer coisa ali, ia falar que eu estava gritando, mas eu não tava. Não era eu que tava gritando, era ela. Desde o primeiro momento que a mulher começou a me atender, a mulher já me atendeu gritando. E aí, ela já me atendeu gritando. Virou e falou assim, não tem como te entregar isso. Gente, desse jeito, eu juro por Deus que eu fiquei até assustada. De verdade. Não tem como te entregar isso, você tem que criar uma senha pra ela, não sei o que, fazer isso. Eu falei assim, moça, não é questão de criar senha, minha mãe é uma pessoa ativa, ela não é uma pessoa, tipo assim, um idoso, né, que eu tenho que criar a senha pro idoso, não é. Porque, gente, minha mãe está trabalhando, entendeu, agora, e eu só fui lá buscar porque ela tinha pedido.
Se ela tivesse conseguido tirar no site, ela não teria pedido, né? E aí, não dá, pois é, mas não dá, não sei o que. Aí eu virei e falei com ela assim, ó, não dá por quê? Tem alguma lei que restringe isso? Tem, sei lá, alguém que fale isso? Tem a minha coordenadora. Você tem que esperar e falar com ela. Se você quiser falar, é segunda-feira. Não sei... Gente, gritando. Isso tudo gritando. Eu não vou ficar gritando aqui quando sou louca. Gritando, isso tudo berrando aos berros comigo. Falei assim, como? Aí eu falei assim, tem como você chamar sua coordenadora então, por favor? Ela tem... Gente, tudo isso gritando. Tudo isso gritando. O Felipe, meu namorado, tava lá. Se alguém quiser, ele testemunha. Porque ele tava lá o tempo todo. Claro que as outras pessoas que estavam lá... Eu tô deixando o vídeo rolar porque é um vídeo longo, tá? E eu tô esperando ela chegar na parte do racismo, tá? Pra gente avaliar a parte do racismo. Eu não vou cortar o vídeo pra não perder nenhum contexto. Eu não vou cortar essa parte que ela tá falando, tá? Então eu vou deixar rolando. A senhorinha que tava sendo atendida, a outra moça educada que me atendeu, um outro homem que depois eu vou explicar a função dele aqui nessa história, tava lá e viram que ela tava gritando comigo. Mas ninguém vai falar. Ninguém vai falar isso. Mas enfim, eu só sei que eu virei pra ela e falei assim, por que você tá gritando comigo? Aí eu falei desse jeito. Por que você tá gritando comigo? Você é doida? Não, que eu falo com as pessoas do jeito que elas falam comigo. Querida, mas eu não tava gritando com você. Eu não estava gritando com você. E isso é o pior, gente, porque parece que só da gente ser preto, a gente já tá batendo na pessoa. Sabe? A gente já tá batendo na pessoa. E não, cara. Não era isso, sabe? Não foi isso. Eu fui buscar um papel, entendeu? Um papel. E eu falei assim, tudo... Tá, mas por que você tá fazendo esse furdunço? E aí, ela começou a gritar mais ainda comigo. E aí chegou um homem. O homem chegou. E ele falou assim, ai, você tem a matrícula da sua mãe e tal? Pra gente poder colocar aqui. Eu falei assim, hora nenhuma essa pessoa educada que te fala aí me pediu matrícula, não. Não me pediu matrícula, não me pediu senha, não me pediu nada. Só falou que não dava e começou a gritar. E aí, a minha sorte é que não tinha muita gente lá, sabe? Porque senão, os outros iam falar que eu sou louca. Mais uma pessoa ia falar que eu sou louca, porque o racismo é isso, né? Querer passar o preto de doido. E aí, gente, eu só sei que, tipo assim, aí o homem me perguntou se tinha matrícula, se tinha as coisas. Muitas das vezes no vídeo vocês vão achar que é deboche meu, tá? Que eu tô debochando, desfazendo da história dela, mas eu não tô debochando em momento nenhum não, tá? Mas só que tem frases assim que eu não suporto, cara. Ai, todo mundo tenta passar o preto pra vítima, isso é... Velho, igual eu falei, eu devo viver numa realidade paralela, tá? Eu tenho minha mãe também já sofreu preconceito mesmo, tá? Mas só que a minha mãe, eu percebo também que ela não vive nesse mundo hostil, igual o povo prega na internet, que é o racismo, né? Que polícia não gosta de preto, que isso não gosta de preto, que aquilo não gosta de preto, fogo nos racistas. Eu percebo que a minha família não vive esse ambiente hostil, tá? Basicamente isso, eu não vivo esse ambiente hostil. Ontem mesmo, aqui na minha cidade, eu tive num shopping de gente com padrão de vida um pouco mais elevado, né? Um shopping que fica no bairro que eu trabalho, e assim, pra mim foi normal, velho. É uma coisa que eu sempre reparo. Se eu vou num restaurante que só tem pessoas brancas, eu automaticamente reparo nisso. Eu tava trabalhando num clube, é um clube assim de alto padrão que tem aqui. Tava fazendo umas transmissões e tudo. Uma colega de trabalho, né, eu falei com ela, né, mas só que num tom de brincadeira, porque não tinha acontecido nada comigo. Eu virei pra ela, né, e falei, não, Paulinha, que só tem gente branca, né. Ela falou, não, realmente, ela é uma pessoa branca também. Ela começou a rir e falou, não, é uma coisa que a gente não repara. E literalmente, quem repara essas coisas são preto. Mas só que assim, mesmo eu estando num ambiente só de gente branca, igual eu falei, basicamente eu frequento muito ambiente que só tem gente de alto padrão e de gente de pele clara, eu nunca sofri racismo, cara. Graças a Deus eu nunca tive que passar por uma situação dessa. Eu não sei o porquê, tá? Eu sou uma pessoa que já tem 25 anos de idade e nunca passei por esse tipo de situação. Eu não falo assim, racismo de preto pra preto, não, pô. Tem amigo que me chama de certos nomes que eu não vou nem citar aqui pra não cair o vídeo. Tenho colegas que me chamam, que brincam comigo, eu também brinco com outros colegas meus. Então, assim, são coisas que é muito relativo, vamos falar assim. A realidade de um não é a realidade de outro. Mas eu percebo que na internet todo mundo tenta pregar o mesmo discurso. Vocês estão entendendo? Mesmo sem ter acontecido, todo mundo racista, isso e aquilo, mas às vezes nunca aconteceu nada com o cara, pô. Como que ele fala que todo mundo é racista? Às vezes nunca aconteceu nenhuma situação racista com ele. Eu falei que tinha, mas ela não tinha me pedido. Ela não pediu isso. Sabe? Não foi uma questão assim, você tem documento? Não, não foi. Ela não me pediu. E aí, beleza. Eu fui pra outra mesa. Aí eu falei assim com ela assim, ó. Eu prefiro falar com a sua colega. Então vai, então, que ela já tá desocupada ali já, ó. Gente, desse jeito. Juro por Deus, juro por Deus. Eu falei assim, nossa, só porque vocês é funcionário público, vocês acham que vocês podem tratar os outros do jeito que vocês querem. A troco de quê, gente? Eu não tava falando...
sabe? Não fiz nada. E aí eu sentei, quando eu sentei na mesa da outra moça, parece que foi aí que caiu minha ficha. Falei, cara, essa mulher tá me tratando assim porque eu sou preta, só por causa disso. E aí eu sentei lá e Meu eu falei irmão. assim, eu não chorei, sabe? Mas eu Velho, o povo confunde muito as coisas. É nesse ponto que eu queria chegar. Se você é tratada mal e você no começo do vídeo já tinha falado que outra pessoa já tinha sido tratada mal pela mesma pessoa, ela não tá sendo racista, ela só é uma pessoa ignorante, arrogante, prepotente. Não tem nada a ver com racismo. É nesse ponto que eu bato tanto na tecla, que hoje em dia tudo pro povo é racismo. Você ser tratada mal não significa que você tá sendo tratada mal por conta da cor da sua pele. Significa que a pessoa é ruim, pô. Porque nem todo mundo vai estar nos dias bons. Tem pessoas que sabem controlar quando tá em um dia ruim, mas tem pessoas que não sabem e acabam descontando nos outros. Agora, falar que tudo é racismo, pô, pelo amor de Deus. Ai, eu fui tratada mal por conta da cor da minha pele. Isso me deixa estressado, cara. É tanta pauta importante pra gente estar discutindo, a gente tá falando sobre um racismo que não é racismo hoje em dia, sabe? Ah, qual é, negão? Meus amigos me chamam assim, qual é, negão? Pega um negócio ali. Aí eu vou vir na internet chorar falando que eu sofri preconceito, pô. Que geração que é essa, mano? Que geração fraca, pô. Geração fraca, com todo respeito. Eu não tô desvalorizando a história da menina ali, não, tá? Mas isso aqui não é o primeiro discurso que eu vejo de pessoas falando que sofreu preconceito, quando na verdade a pessoa só foi arrogante com ela. Ai, por conta da cor da minha pele. Não, pode ser que a pessoa tava num péssimo dia, igual eu sempre falo. tava com muita vontade. Eu falei assim, tem gente que não dá conta de esconder o ódio que tem de preto. Ai, que raiva, por que eu fico chorando por causa desses racistas, filha da... Mas eu só sei que eu falei isso. Eu virei e falei, tem gente que não dá conta de esconder a raiva que tem de preto. E aí ela começou a rir. Vocês estão entendendo? Começar a rir. Começar a rir. Beleza. Aí, gente, a mulher, a outra, deu do início. E esse homem pediu meu documento pra confirmar se minha mãe era minha mãe mesmo. Que eu tava pegando o negócio pra ela. Pediu meus documentos, pediu minhas coisas. E eu entreguei tudo, né? Porque eu tenho carteira de motorista, porque deve que achou que preto também andava só de ônibus. E aí eu mostrei. Eu mostrei meus documentos, minhas coisas. E aí eles me deram um papel. E quando eu saí de lá, e falei assim pra moça, desculpa, mas é porque tem gente que não aceita que preto pode ter plano de saúde, pode ter. Eu tava num lugar. Eu acho que as Mano, pessoas eu já acho estão que eu sabendo, sou mais ou menos. branco. Juro pra você, eu acho que eu sou branco, velho. Eu vivo num mundo paralelo, numa realidade paralela. Eu, de novo, vou falar, eu não tô falando que não existe racismo, antes que chegam os militantes falando, ah, você tá defendendo uma branca. E ela nem falou a cor da pessoa também, ela nem falou se a pessoa era de pele clara, tá? Porque tem muito disso também. Racismo de preto pra preto, isso não existe, tá? Isso não existe, mas isso aqui eu devo viver numa realidade paralela, velho. Porque, pô, preto não pode ter plano de saúde, preto não pode ter carteira de motorista. De onde que ela tirou isso, velho? De onde que ela tirou isso, mano? É uma narrativa que ela criou, então tá pegando de outras pessoas, né? Mas não é o plano de saúde majoritário, daqui é um plano de saúde pra servidor. Tem gente que não aceita que preto pode ter plano de saúde, que preto pode ser concursado, mas minha mãe é concursada sim, com 2 cargos. Ai, que raiva. Não sei o que que eu falo, E a não. gente tem plano de saúde sim, e sempre tem. A moça falou assim, mas não fica assim não, porque você é linda. Não preocupa com isso. Deixa isso pra lá. Você é linda. E o homem falou, era só isso que você precisava. Gente, desde o início era só isso que eu queria, sabe? Que ódio. É uma coisa que não tem nem muito o que comentar, que ela é bonita realmente, ela é uma mulher bem bonita. Eu não sei se eu vou colocar aí pra vocês, tá? Eu devo embaçar a tela, mas eu vou deixar o link do canal dela aí na descrição no app vizinho, né? Mas só que o que eu quero falar com vocês, rapaziada, principalmente pra quem é de pele escura, tá? Que, assim, eu não sei se é do meu círculo social, tá? Eu não sei se é as pessoas que eu ando de pele escura, mas só que ninguém tá nem aí pra essas coisas. A partir da hora que não chamou de cacaco, vocês sabem o que eu tô falando, né? Apontou o dedo na cara, falou, ah, seu isso, aquilo. Eu, pelo menos, nunca sofri racismo, velho. E não é questão de eu não reparar, não, porque o preto, dando que der, é uma coisa que eu tenho que concordar, tá? O preto sempre olha o ambiente que ele tá. Então, assim, se eu tiver num ambiente que só tem gente branca, eu vou reparar isso, velho. Dando que der, eu vou reparar isso. As pessoas brancas pode ser que não reparem, majoritariamente, né, o ambiente é só de gente clara. Então, muita gente não repara isso, mas eu acabo reparando, velho. Mas esse lance de falar que tudo é racismo, isso aí já tá passando dos limites, pô. Muitas das vezes vocês pegam uma pessoa, só porque a pessoa te deu uma má resposta, você coloca a pessoa como racista. De onde ela tirou que preto não pode ter carteira de motorista? De onde ela tirou que preto não pode ter plano de saúde?
De onde ela tirou que preto não pode ser servidor público? Então, assim, tudo isso que ela falou que não pode ter, eu tenho exemplos na minha família. Eu acho que o que acontece é que hoje o povo tá se apoiando muito em pautas que muitas das vezes não vive, sabe? A influência esquerdista falou que é fogo nos racistas, falou que o Brasil é um país majoritariamente racista. Qualquer coisa que acontece para se encaixar no discurso da influencer que falou isso, ela fala que é racismo. É racismo. E acaba se tornando uma geração chata, uma geração que tem que pisar em ovos. Por exemplo, nesse vídeo eu não falei tudo que eu queria, né? Por conta que eu tô tendo que pisar em ovos, porque senão vai aparecer uma pessoa falando que eu tô defendendo branco. Se eu falar que eu sofro racismo todos os dias, se eu falar que eu passo uma vida difícil, eu vou estar mentindo. Infelizmente, eu não consigo comprar pautas de internet, tá? Só acho que nem tudo é racismo igual o povo costuma colocar na internet hoje em dia. Rapaziada, basicamente o vídeo de hoje foi esse. Lembrando que esse vídeo que eu reagi, o link vai estar na descrição como forma de créditos. Lembrando que aqui eu falo de tudo um pouco e solto vídeo todos os dias, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Valeu, falou, tamo junto, é nóis.